existem 100 milhões de ações de ex-empregados contra patrões em tramitação no país. Esse número equivale a mais da metade de toda a população brasileira apta ao trabalho. Muitos especialistas atribuem esse recorde a uma característica da Justiça do Trabalho. Os juízes costumam tratar patrão e empregado de maneira desequilibrada. Hélio Zilberstein é professor de Economia da Universidade de São Paulo. Eles vão dar sempre sentenças a favor do trabalhador, porque na cabeça deles a empresa é bandida e o trabalhador é um pobre explorado. Só no ano passado, as empresas foram condenadas a pagar 20 bilhões de reais em ações trabalhistas. Um valor tão alto não atrai apenas os trabalhadores, mas também os advogados. Há uma indústria de reclamações trabalhistas. E por que isso acontece? Porque os advogados levam 30% do valor da sentença. Segundo os especialistas, a grande quantidade de processos tem influência direta no aumento do desemprego. Hoje, são mais de 14 milhões de brasileiros sem trabalho, um dos piores índices da história. Toda vez que você causa insegurança jurídica para o empregador, ele hesita em investir. E a complexidade da lei trabalhista no Brasil e da própria Justiça do Trabalho, elas acabam conspirando contra o investimento e, portanto, acabam conspirando contra o emprego. A consolidação das leis do trabalho, ou CLT, é um conjunto de regras de proteção ao trabalhador. Ela tem quase 74 anos. Uma proposta para modernizar as leis trabalhistas no Brasil foi aprovada na Câmara dos Deputados e agora segue para o Senado. Também nesse ano, entrou em vigor a lei da chamada terceirização irrestrita, um sistema em que uma empresa presta serviços a outra, barateando os custos de mão de obra. O deputado federal Vitor Lippe fez parte da comissão da reforma trabalhista. Ninguém vai mexer em férias, 13º, fundo de garantia, todos os direitos que hoje as pessoas têm. O que nós precisamos discutir hoje é o abuso que tem existido nas ações trabalhistas no Brasil. A reforma propõe regulamentar e flexibilizar apenas o que é negociável. Férias, por exemplo, poderiam ser divididas em 3 períodos ao longo do ano. O trabalho remoto ou à distância seria permitido. As jornadas poderiam ser adaptadas conforme a necessidade. Tudo negociado entre as empresas e os sindicatos de trabalhadores com valor de lei. Muitos desses pontos já são praticados em países desenvolvidos. Na Inglaterra, o que é acertado entre empregado e patrão tem valor legal, e o advogado que pegar uma causa trabalhista sem fundamento pode ser punido. Se a reforma trabalhista do Brasil for aprovada pelo Congresso, ela deve desafogar tribunais em todo o país e diminuir a lentidão na justiça. O Ministério do Trabalho também acredita que se uma pequena parcela dos 20 bilhões de reais gastos com indenizações for aplicada pelas empresas em contratações, o país poderia gerar mais de 5 milhões de empregos em 2 anos.